absurdo, né, Vanderlei? Não se permite mais isso. Estupro coletivo, enfim, com áudios vazados, assim, coisa muito triste da gente estar discutindo na sociedade e num programa de futebol, né? Como exemplo, né, Léo? Isso aí não pode, né? A gente tem que ver, a punição ela vem para dar exemplo a jogadores futuros, né? Jovens que estão aí, que se acham que jogar futebol está acima de qualquer coisa. Não é isso. Você ser ídolo não quer dizer que você está acima da lei, acima de qualquer pretensão, não. Então, realmente, assim, a justiça tem que ser feita. Se foi provado e ele foi condenado, ele tem que cumprir. Está condenado em todas as instâncias, não tem mais volta, então, não. Ô, padre, é lamentável, né? Em tempos modernos, onde a gente esperava mais respeito, mais amor ao próximo, a gente está discutindo um assunto com esse peso tão negativo, né? Justamente, isso revela que o esporte, que deveria ser um lugar de união das pessoas, tem trazido essas notícias tão tristes e, ao mesmo tempo, mostra também uma formação deficitária dos nossos atletas desde as categorias de base, que, embora tenham talento, tenham fortuna, né, pelos altos rendimentos financeiros, mas não tem uma preparação humana de valores, de suporte psicológico para poder encarar esse mundo do glamour que o futebol oferece, né? Ô, padre, no popular, tá faltando mais papai do céu no coração do ser humano, né, padre? Sim, está faltando a formação religiosa, a base familiar, né? Pensa-se em tudo na formação de um atleta, menos naquilo que gera valores nele, que depois vai ajudar, inclusive, na vida posterior à carreira, né? Aqui, vamos tentar mais uma vez conexão com o nosso doutor Gustavo Lopes. Ô doutor, vamos retomar a conversa aqui? Robinho condenado a 9 anos, estupro coletivo, a qualquer momento ele pode ser levado à cadeia. É isso, doutor? É isso. Com a decisão do STJ ontem, que homologou a sentença estrangeira, o STJ já informou a Justiça Federal de Santos e, com isso, a qualquer momento, o juiz de Santos deve expedir ou tende a expedir um mandado de prisão. Por que deve expedir? Porque a defesa do Robinho já apresentou uma defesa no STF. Então é possível que o STF suspenda esse mandado de prisão, porque na decisão de ontem foi determinada a prisão, o recolhimento dele à prisão, de maneira imediata. Ou seja, a qualquer momento pode sair um mandado de prisão e o Robinho pode ser buscado lá na casa dele, na mansão dele, para cumprir a condenação. Estava falando com o padre aqui, doutor Gustavo, é muito triste, né? No mundo onde a gente espera mais amor, mais respeito ao próximo, a gente está discutindo um assunto tão negativo, com esse peso tão negativo para a nossa sociedade, mas, de fato, a gente torce para que a justiça seja feita e seja cumprida, né? Errou, tem que pagar, né, doutor? É muito triste. Errou, tem que pagar, mas tem que cumprir a lei. Eu não tenho visto ninguém comentar nesse sentido, mas a verdade é que se a gente pegar a legislação brasileira, o que estabelece o artigo 9º do Código Penal, o que estabelece o artigo 190, salvo meu juízo, da Lei de Imigração, a decisão do STJ, ela é uma decisão que dá a sensação de que, opa, é estuprador, vai preso, ok. Do ponto de vista do senso comum, ok. Uhum. Mas o Estado Democrático de Direito do Brasil proíbe, impede que uma sentença penal homologatória estrangeira leve o condenado à prisão. A decisão do STJ foi muito mais uma decisão pautada em questões sociológicas e no clamor popular, ou em passar um recado para a população, do que uma decisão exatamente técnica. Houve ali 2 votos divergentes. Esses 2 votos divergentes, ao meu sentir, estão muito mais congruentes com a legislação. Gustavo, você concorda então que o Robinho tenha que ficar solto? O Gustavo, pessoa física, não. Eu, Gustavo, pessoa física, entendo que estuprador tem que ir para a cadeia e tem que cumprir a pena. Agora, ao meu sentir, né, o Gustavo jurista, ao meu sentir, não existe previsão legal para a prisão do Robinho no Brasil. E aí a gente tem que respeitar o Estado Democrático de Direito. Doutor, dá para fazer um comparativo da situação do Robinho com o Daniel Alves? Ele conseguiu uma brecha, eu vou dizer dessa forma, que eu não sou do jurista, tá, doutor? Ele conseguiu uma brecha e conseguiu pagar R$1 milhão para poder aguardar o julgamento, a sentença final em liberdade? Com o Robinho pode acontecer a mesma coisa? Bom, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. A condenação ou o processo do Daniel Alves prejudicou o Robinho. Porque voltou os holofotes para o caso do Robinho, uma vez que o Daniel Alves cometeu o crime há menos tempo e já estava preso na Espanha. Então, com aquela sensação, poxa, lá na Espanha o cara vai preso, aqui no Brasil não? Né? Então, o primeiro ponto é esse.
Dá para fazer um comparativo, Ailton? Léo, Moralmente, eu acho que pegou mal esse negócio do Daniel Alves. Pega Moralmente, muito. pegou mal. Eu sei que tem as brechas da lei, enfim, foi tudo, né? Ainda mais na Espanha, foi tudo cumprido à risca, mas eu acho que moralmente não foi legal. Não, realmente não é legal. Cria-se uma sensação de impunidade, que eu acho que é o pior. E tem também uma coisa que o Pato estava falando em off aqui para a gente, eu acho que é importante dizer, inclusive, Claro. que quem condena não é o juiz, não. São as leis vigentes. E quem faz as leis são os parlamentares, são os deputados, são os senadores. E o presidente sanciona. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com quem a gente vota. Exatamente. Porque as leis, elas têm que ser cumpridas à risca. Aí vem o que estava falando, doutor. Fala muito bem o doutor Gustavo, Exatamente, que a legislação brasileira, né, que já é muito antiga, ela não prevê extradição para condenação lá fora. Então, se existe, infelizmente, e a gente diz, infelizmente, o Robinho vai conseguir ser impune nessa situação. Não tem a extradição e nem a punição. Essa punição também está fora da legislação, foi o que eu entendi. Ou seja, ele não é obrigado a cumprir essa pena aqui. O que a gente pode condenar pelos erros dele e tal, mas a legislação brasileira, pelo que eu entendi, não dá o direito de fazer ele cumprir isso. Sabe qual é o detalhe? É porque quem tem... Aí a gente é obrigado a falar da questão social também da pessoa. Na verdade, é que quando a pessoa ela dispõe de muitos recursos financeiros, ela contrata muitos advogados. Uma e eles estrutura boa, né? podem ir protelando o processo, pode ir atrasando, pede um habeas corpus ali, até prescrever. Infelizmente, a situação vai ser assim.